Olá, bom dia, turma. Tudo bom com vocês? Hoje é 10 de setembro de 2020, quinta-feira. Hoje iremos estudar matemática, divisão com quociente decimal. Então vamos lá. Divisão com quociente decimal. Ao aprender sobre a operação da divisão, sabemos que existem divisões exatas e divisões não exatas, quando há um resto na divisão. Por exemplo, se quisermos dividir 5 por 2, teremos uma divisão não exata, pois haverá um resto. Mas existe uma possibilidade de terminar essa divisão? Se você tem R$ 5, é possível dividir esse valor para 2 amigos. É claro, cada amigo ganhará R$ 2,50. R$ 1 que ficaria no resto foi dividido igualmente. E agora não há mais restos nessa divisão. Vejamos outro cálculo semelhante a esse. A divisão de 225 por 50. Se multiplicarmos 4 vezes 50, vamos obter 200. E assim a divisão terá resto de 25. Não existe um número natural que, multiplicando por 50, resulte em 25. Então, qualquer valor que acrescentarmos ao quociente será menor do que 1. Portanto, para prosseguirmos, teremos uma divisão com vírgula, pois se acrescentarmos uma vírgula ao quociente e um zero ao resto, procuramos agora um número que, multiplicando por 50, resulte em 250. Esse número é o 5. Portanto, 225 dividido para 50 é igual a 4,5. Então, vamos ver o exemplo. Crianças, vocês estão observando, né? Aqui, ó, 225 por 50. 4 vezes 50 é igual a 200. Então, o próximo número a ser dividido é 25. Só que 25 não dá para dividir para 50, porque 25 é menor do que 50. Então, para nós dividirmos essa conta, o que nós vamos fazer? Acrescentamos uma vírgula e colocamos um zero ao lado. Então, agora dá para fazer essa divisão. Agora sim, 250 dividido para 50 é igual a 5. 5 vezes 50 é igual a 250. Então, crianças, 225 dividido para 50 é igual a 4,5. Se fosse R$ 225 dividido para 50, então cada um ficaria com quanto? Ficaria com 4,50. Crianças, 14 dividido para 4. Então, 3 vezes 4 é igual a 12. Vocês observaram, né? Aqui, ó, 3 vezes 4 é igual a 12. Então, sobrou 2. 2 não dá para dividir para 4, porque 2 é menor do que 4. Acrescentamos uma vírgula e colocamos um zero aqui ao lado. Agora, nós podemos fazer a divisão. 20 dividido para 4 é igual a 5. 5 vezes 4 é igual a 20. E não restou nada. Então, 14 dividido para 4 é igual a 3 inteiros e 5 décimos, que é 3,5. E se fosse em real, seria R$ 3,50. Crianças, nós vamos fazer a divisão com quociente decimal. Então, crianças, o que é quociente? Quociente é o resultado da divisão. Então, nós vamos, os resultados terão vírgula, tá bom? Então, vamos observar a primeira divisão aqui. 3 dividido para 2. Vocês observam que não vai ser uma conta exata, né? Porque 3 é o número ímpar e 2 é o número par. Então, 3 dividido para 2 é igual a 1. 1 vezes 2 é igual a 2. Então, restou 1. Então, como é que nós vamos fazer essa divisão? Como que nós vamos dividir 1 para 2? O que nós fazemos? Nós acrescentamos uma vírgula e colocamos um zero. Agora sim, nós podemos dividir esse número, que vai se tornar 10. 10 dividido para 2 é igual a 5. Vocês observaram? É como se fosse R$ 3 dividido para 2, que deu 1,5, um inteiro e 5 décimos, ou R$ 1,50.
Divisão por 10, 100 e 1000. Vamos observar, crianças. 27 dividido para 10 é igual a 2 inteiros e 7 décimos. Vocês observem, né, o décimo. Agora, nós vamos para os centésimos. 413 dividido para 100. Então, é 4 inteiros e 13 centésimos. Vocês estão observando que tem um número depois da vírgula, que é décimo. Aqui tem dois números depois da vírgula, que é centésimos. Vocês estão observando? E agora nós vamos para o milésimos. 1495 dividido para 1000. Então, vamos lá, quanto que dá? Dá um inteiro, 495 milésimos. Então, vocês estão observando que tem três números depois da vírgula? Aqui, crianças, vocês podem observar a regrinha da divisão. Quando nós dividimos para 10, se desloca uma casa decimal para a esquerda, qual vocês podem observar. Tem um número depois da vírgula. Quando nós dividimos para 100, desloque-se duas casas decimais para a esquerda. Aqui, crianças, observem. Crianças, quando nós dividimos pelo número 1000, a vírgula se desloca três casas decimais para a esquerda, como vocês podem observar. 1495 dividido para 1000 é igual a 1 inteiro, 495 milésimos. Vocês observaram? Se nós dividimos para 100, desloca dois números decimais para a esquerda. E quando nós dividimos para 10, desloca um número para a esquerda. Ok, crianças? Aqui, crianças, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essas divisões. 7 dividido para 2, 14 dividido para 5 e 28 dividido para 5. Lembrando o seguinte, que vocês vão, se o número que restar for menor que o número que vocês vão dividir, o que vocês vão fazer? Vocês vão acrescentar uma vírgula e vão colocar um zero e vão dividir novamente esses números, tá bom? É o exemplo dessa divisão, crianças. Vocês estão observando, né, que 225 dividido para 50 deu 200, 4 vezes 5, 200, sobrou 25. 25 é menor do que 50, vocês observaram? O que nós vamos fazer? Vamos colocar aqui uma vírgula e acrescentar um zero. Aí sim podemos fazer essa divisão, que deu 5. 5 vezes 50 é igual a 250 e acabou a conta. Então, 225 dividido para 50 é igual a 4 inteiros e 5 décimos. Da mesma forma que está aí esse exemplo, vocês vão fazer aqui, tá bom, criança? É só vocês prestarem atenção. Agora, na página 129, vocês vão observar. Maurício comprou 8 litros de leite e pagou a quantia representada a seguir. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão contar quantos reais possui aqui e vai dividir pelo número 8. Tá bom, crianças? 3. Neuza comprou 5 bandejas de morango. Ela pagou o dinheiro representado ao lado. Então, quanto que tem aí? 20 mais 10, quanto que dá, crianças? E recebeu 4 reais de troco. Quantos reais Neuza pagou em cada bandeja de morango? Primeiramente, vocês vão ter que fazer a subtração, né? De 30 menos 4 e com o valor, né? Com a quantia que vai ser o valor da subtração, vocês vão dividir esse valor por 5 bandejinhas de morango, tá bom, crianças? Primeiro fazem a subtração, com o resultado vocês vão dividir para 5. Aqui no número 4, né? Foram 5 amigas, né, para o restaurante e pagaram R$135 de valores iguais. Então, vocês vão ter que dividir 135 dividido para 5, tá bom, crianças? Na página 130, tá pedindo o seguinte, para calcular a massa, está em cima da balança, né, sabendo que todos têm o mesmo peso. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão verificar o valor do peso, né, que é o inteiro, 260 milésimos. Vocês vão dividir pela quantidade de pedacinhos que estão em cima. Vocês vão contar quantos pedacinhos vão dividir esse valor, tá bom, crianças?
6. Efetue os cálculos mentalmente. Vocês lembram da regrinha da divisão? A Karina vai mostrar para vocês. Se vocês forem dividir por 10, vocês vão deslocar um número depois da vírgula. Se vocês forem dividir por 100, são 2 números depois da vírgula. E se vocês forem dividir por 1000, 3 números depois da vírgula. Vocês observaram? Da mesma forma que está aqui esse modelo, vocês vão fazer essas que estão aqui, tá bom, crianças? Sete. Heitor comprou um pedaço de corda de 15 metros e vai dividir em 10 partes iguais. A medida de cada pedaço após a divisão será de quanto, criança? Lembra da regrinha? Vocês vão dividir por 10. O que vocês vão fazer? Crianças, na atividade 7, é o seguinte, né? Tem 15 metros que vai ser dividido por 10. Vocês lembram? Aqui, olha, a tia Karina vai mostrar um exemplo. Aqui tem 27 dividido para 10. Vocês observaram? Aqui tem 2 inteiros e 7 décimos. Da mesma forma que está esse modelo, vocês vão fazer a atividade 15 dividido para 10. Lembrando o seguinte, é um número depois da vírgula, porque está sendo dividido em 10 pedaços, ok? B. A Amélia comprou uma geladeira no valor de R$ 2.639, sem juros, em 10 prestações iguais. De quanto que foi essa prestação? Então, vocês vão fazer da mesma maneira, crianças. Está sendo dividido para 10, não é verdade? Aqui um exemplo próximo. Aqui tem 1.495 dividido para 10. Quanto que deu? Deu 149,50. Da mesma maneira que está aqui esse exemplo, vocês vão fazer. Lembrando o seguinte, que é um número depois da vírgula, tá bom? A número 8. Luciano distribuiu igualmente 2 kg de café em 4 potes da mesma medida. Quantos quilogramas de café foram colocados em cada pote? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a divisão de 2 dividido para 4. Como 2 é menor do que 4, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a vírgula e vai acrescentar um zero. Acrescentando zero, vai se tornar 20. Aí sim vocês podem fazer a divisão, tá bom, crianças? Esse número 9 está pedindo para resolver esse problema e trocar com um colega. Como vocês não tem um colega do lado para poder trocar, então essa atividade vocês não vão fazer, tá bom? Aqui na 10, o que vocês vão fazer? Vocês vão marcar um X, o resultado dessas divisões, tá bom, crianças? Crianças, Luciano está em dúvida na compra do sabonete. Um sabonete custa R$ 3,60 e um pacote com 4 sabonetes custa R$ 13. Ela não sabe se ela compra a unidade ou um pacote com 4 sabonetes. Então, para vocês saberem qual é a vantagem, se ela tem que comprar a unidade ou o pacote, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer a divisão de 13 dividido para 4. Se for menor o pacote, a unidade do sabonete, for menor do que o valor for menor do que 3,60, então que a vantagem seja o pacote. E se for maior esse valor de 3,60, que é melhor comprar a unidade. Para isso, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que fazer a divisão de 13 dividido para 4. Crianças, vocês estão observando que tem essa divisão 6 dividido para 8. Como é que 6 vai dividir para 8, crianças? O que nós temos que fazer? Nós colocamos a vírgula e depois acrescentamos o zero. E assim nós podemos fazer essa divisão. Como é que nós fazemos? É como se fosse R$6 para 8 crianças. Vamos pensar dessa maneira. Então, é o seguinte, nós colocamos a vírgula, né, o zero e a vírgula, e vamos colocar o zero aqui. 60 dividido para 8. Quanto que é 60 dividido para 8? Lembrando que primeiro tem a vírgula, né? Para a gente acrescentar esse zero. Que vai ser 7. 7 vezes 8 é igual a 56, ok? 60 menos 56, então restou 4.
4 dividido para 8. Quanto que é 4 dividido para 8? 4 não dá para dividir para 8, né? Porque 4 é menor do que 8. O que que nós fazemos? Nós acrescentamos novamente o zero e vai se tornar 40. Quanto que é 40 dividido por 8? É igual a 5. 5 vezes 8 é igual a 40. E terminou a conta. Então, quanto que é 6 dividido para 8? 6 dividido para 8 é igual a 75 centésimos. Se fosse R$ 6 dividido para 8 crianças, seria 75 centavos para cada um. Da mesma maneira que está no exemplo, vocês vão fazer essas divisões, tá bom, crianças? Lembrando o seguinte, 3 dividido para 5, 3 é menor do que 5. O que que nós vamos fazer? Vocês vão fazer igual está no modelo aqui em cima, crianças. Aqui, crianças. Olha, colocou o zero, a vírgula e depois acrescentou o zero. Então, esse número vai se tornar 30. 30 dividido para 5, quanto que vai ser? Lembrando o seguinte, tem que colocar primeiro a vírgula, tá bom, crianças? 13. Certo shampoo para animais foi comprado em um galão de 2 litros e armazenado em 8 recipientes menores da mesma capacidade. Qual foi a quantidade de shampoo em litros acondicionado igualmente para cada recipiente? O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa divisão de 2 dividido para 8. Vocês lembram como é que nós dividimos? É igual tá aqui, crianças, no exemplo da atividade anterior. Vocês lembram que o 6 está dividindo para 8? E como o 6 é menor do que o 8, o que que faz? Coloca, acrescenta o zero e a vírgula e depois acrescenta o zero e vai dividindo. Da mesma maneira que está aqui essa divisão, vocês vão fazer essa atividade 13, ok, crianças? Tá bom, crianças? Vou fazer da mesma maneira. Essa aqui, criança, vai ser uma atividade pessoal, vai ser uma resposta pessoal, tá bom? Digite o número natural qualquer na calculadora e divida por 10. E em seguida, divida o resultado obtido por 10. Registre o consciente que você obteve. Então, criança, essas atividades A, B e C é pessoal, tá bom? Vocês que vão colocar os números que vocês quiserem, tá bom? Aqui, crianças, vocês vão completar o esquema. Vocês podem observar aqui, olha. 234 dividido para 10 é igual a 23 inteiros e 4 décimos. 55 dividido para 10, qual é a resposta? Vocês vão colocar aqui. Aqui já tem a resposta, que é 300. Qual o número que está sendo dividido para 10 que é igual a 300? E aqui, 7 dividido para 10 é igual a quanto? Aqui já tem a resposta. É 1 inteiro e 8 décimos. Qual o número que está sendo dividido, que é por 10, que é igual a 1 inteiro e 8 décimos? Aqui vocês vão fazer novamente essa divisão. Os resultados que vocês dividiram, vocês vão dividir de 10 novamente. E aqui embaixo, crianças, aqui, ó, aqui vai ser multiplicado por 10 ou por 100. Para isso, eu preciso saber os resultados, ok, crianças? A mesma coisa aqui em cima. Ó, esse resultado aqui, com esse aqui, é multiplicado por 10 ou é por 100? Desculpa, multiplicado é dividido por 10 ou é por 100? 17. Felipe e mais 3 amigos foram jogar boliche. Observe a tabela de preço de acordo com a tabela de preço de boliche e responda as questões. Então, vocês estão observando que até 6 jogadores e é R$ 85,00 a hora. Vocês estão observando? A letra A. Se Felipe e seus amigos ficarem 1 hora jogando boliche, quantos reais cada um pagará pela pista, dividindo igualmente o valor entre eles? O que vocês vão fazer, crianças? Vocês vão dividir o valor, que é 85, dividido para 4, porque são 4 amigos. Ok, crianças? B. Supondo que os quatro amigos aluguem o protetor de sapatos, quanto que cada um deve pagar por ele 1 hora? Então, o que acontece? Com o valor que vocês vão achar aqui,
cada um vai pagar por hora, então vocês vão acrescentar o valor do protetor de sapato, que é esse valor aqui, R$ 2,50. C. Quantos reais cada amigo pagaria pela pista caso ficasse 2 horas jogando boliche? Crianças, o que vocês vão fazer? Vocês vão, com o valor que vocês acharam aqui, que cada um vai pagar, vocês vão multiplicar por 2. Vocês vão verificar quantos cada um pagaria em 2 horas. 18. A última atividade, tá, crianças? O hidratante corporal é vendido em 3 tipos de frasco, como mostra a imagem. Então, vocês podem observar que é R$ 60, que é 100 ml, R$ 72, 150 ml e R$ 36, 50 ml. Em qual dos frascos o mililitro do hidratante é o mais barato? Em qual deles o mililitro do hidratante é o mais caro? Para vocês saberem qual é o mais barato e qual é o mais caro, o que vocês têm que fazer? Vocês vão ter que fazer a divisão de 60 dividido para 100, 72 dividido para 150 e 36 dividido para 50. Vocês fazendo essas divisões, vocês vão descobrir qual é o mais em conta e qual que é o mais caro.